Querido, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Nesta tarde eu queria meditar sobre um trecho da Palavra de Deus que se encontra no livro de João, capítulo 5, que fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia diz que naquela época existia um homem que estava paralítico há 38 anos. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo sabia que aquele homem estava assim havia muito tempo, foi ao encontro dele. E ao se deparar com aquele homem, Jesus perguntou se ele queria ser curado. Ele diz: não tenho ninguém, Senhor, porque quando eu tento entrar no tanque, desce outro antes de mim. Queridos, aquele homem, apesar de tudo, ele tem muito a nos ensinar, porque ele era um homem perseverante. Ele tinha fé de algo extraordinário iria acontecer na vida dele e por isso ele esperava. Porque 38 anos não são 38 dias, não são 38 semanas, não são 38 meses. 38 anos. Porque ele esperava que em certo tempo o anjo entrasse na água, segundo a palavra de Deus, e o primeiro que entrasse na água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mas aquele homem, ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém, porque quando eu vou, entra outro antes de mim. Queridos, muitas vezes na nossa vida, nós se achamos assim: eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém que possa me ajudar, eu não tenho ninguém que possa me ouvir, eu não tenho ninguém que possa me aconselhar, eu não tenho ninguém que possa entender o que eu estou passando. Às vezes a gente pensa assim. Mas é engano nosso. Muitas vezes para nós, para as pessoas poderem nos ajudar, é preciso que a gente abra o coração. Quando Deus chegou até aquele tanque de Betesda, que perguntou àquele homem se ele queria ficar sã, ele disse: eu não tenho ninguém. Primeira passo da vida do homem, ele precisa querer sair da condição que ele está. Ele não pode estar insatisfeito na situação que ele está. Ele precisa querer mudança em sua vida. E muitas vezes existe mudança na nossa vida, que a nossa mãe, que o nosso pai, que o nosso irmão, que o nosso pastor, que a nossa esposa não pode resolver, somente Deus. E Deus, sabendo que aquele homem estava assim, ele foi ao encontro daquele homem e perguntou se ele queria ficar curado. Não importa, irmão, se a dor que nós estamos passando possa já atravessar alguns anos. Não importa se os nossos sonhos já tem algum tempo que nós estamos lutando e até hoje não conseguimos. Com certeza, se nós perseverarmos como aquele homem perseverou, nós vamos alcançar, porque Deus é fiel. Nós precisamos focar a nossa fé no Senhor. Nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor. Nós precisamos clamar pelo Senhor, que com certeza Deus vai ouvir o nosso clamor. Aquele homem não tinha ninguém. Talvez ele não tinha mais pai, talvez não tinha mais mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém que colocasse ele no tanque, talvez ele ia se arrastando. Tinha alguém numa condição melhor do que a dele. Mas muitas vezes, irmão, muitas vezes o egoísmo é tão grande que muitas vezes aquele que está melhor não quer ajudar aquele que está numa condição pior. O mundo é assim, infelizmente o mundo é assim. Mas Deus, quando olha lá do céu, Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama todos de forma igual e Deus está sempre pronto a ouvir o nosso clamor. E Deus foi ao encontro daquele homem e Deus perguntou para ele se ele queria ficar sã. Claro
que aquele homem queria ficar curado. Mas quando Deus faz uma pergunta para o homem, Deus não quer ouvir a sua resposta, mas Deus quer levar você a uma reflexão. Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo neste mundo? O nosso objetivo é glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Não importa, irmão, não importa a situação que nós estamos vivendo. Quantas pessoas têm sofrido com essa pandemia? Quantas pessoas têm sofrido por falta de emprego? Quantas pessoas têm sofrido por causa de doença? Quantas pessoas têm sofrido por causa de alguma coisa que tem atormentado sua vida dia e noite? Mas Deus, Ele chega para mudar a vida das pessoas. Deus não promete às pessoas elas estarem isentas de problemas, de dificuldade, de lutas. Todos nós passamos por luta, passamos por dificuldade, passando por tribulações, todos nós. Isso faz parte da vida do ser humano. Mas Deus, quando Ele entra na vida do ser humano, Ele não promete ninguém ser rico, Ele não promete ninguém ter isso, ter aquilo, mas Ele promete vida e vida com abundância. E Deus foi até o encontro daquele homem e disse: vai, levanta, toma o teu leito e anda. É preciso, meu irmão, eu e você, nós nos levantarmos do nosso leito. É preciso nós nos levantarmos da nossa zona de conforto. É preciso nós tomarmos uma definição em relação à palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus. Nós precisamos confiar de que Deus faz muito mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. Aquele menino não sabia que naquele dia era o dia da sua salvação, era o dia da sua cura, era o dia da sua libertação. E ele obedeceu o chamado do Senhor e Deus disse: você está curado. E ele começou a andar. E mais adiante, o Senhor Jesus Cristo encontrou com ele e Jesus disse para ele: olha, não peques para que não te aconteça coisa pior. Meus amados irmãos, nem toda enfermidade é por causa de um pecado. Nem toda luta que nós estamos enfrentando é por causa de pecado, faz parte da vida. Mas no caso daquele homem, ele estava sofrendo, ele estava doente porque ele tinha cometido pecado, porque isso foi comprovado nas Escrituras. E Jesus disse: não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Meus amados irmãos, aquele homem já morreu há mais de 2000 anos. Mas o mesmo Deus que fez maravilha na vida daquele homem é o mesmo Deus que continua fazendo maravilha nos nossos dias. Porque Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Deus não muda. Pode ser que muitas vezes nós estejamos decepcionados com os nossos governantes. Nós estamos decepcionados, quem sabe, com a nossa liderança. Nós estamos decepcionados com o nosso governo, com o nosso prefeito. Mas ninguém se decepciona com Deus, porque Deus é justo, porque Deus é fiel, porque Deus é o Criador de todas as coisas e todas as coisas estão sob o seu controle. Nós precisamos acreditar na sua promessa. Nós precisamos acreditar na sua palavra. E quando Deus nos pergunta algo, Ele quer traduzir em nós uma reflexão. Qual é o meu objetivo? O que eu tenho feito nesta terra? A minha vida tem servido para glorificar o nome de Deus? A minha vida tem servido para abençoar outras pessoas? As pessoas, quando olham para a minha vida, vê Deus na minha vida? Será aquilo que eu falo, que eu prego, eu vivo em casa com meus filhos, eu vivo com minha esposa, eu vivo com meus parentes? Para nós refletirmos, irmãos. Para nós refletirmos. O tempo está curto. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos nos levantar do nosso leito e caminhar. Caminhar no sentido espiritual. Caminhar para que nós possamos receber a bênção de Deus. A bênção, quem sabe, uma bênção de edificação da nossa vida. Uma bênção, quem sabe, de libertação da nossa vida. Uma bênção de mudança radical de vida. Que nós possamos deixar para trás tudo que nós fizemos. E falar como o apóstolo Paulo disse: esquecendo das coisas que para trás ficaram e avançando para que estão na minha frente. Não interessa o que você foi ontem. O que importa é o que eu sou, o que você é hoje. Não importa o que você fez ontem. O que importa é o que você está fazendo hoje. Que a nossa vida, irmão, venha servir para glorificar e para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos ter fé como aquele homem teve fé. O tempo não foi capaz de apagar a fé daquele homem.
Ele sabia que num tempo ele ia ser curado, tanto que ele esperou. Quem sabe já estava todo cheio de ferida, quem sabe quem mal cheiroso, quem sabe não tinha onde dormir, quem sabe não tinha almoçar, mas ele estava ali aguardando a sua vitória e Deus deu. Deus não promete riqueza a ninguém. Deus não promete, quem sabe, status a ninguém. Mas Deus promete uma vida com paz, uma vida com esperança, uma vida debaixo da sua graça e da sua misericórdia, em nome de Jesus.